E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ricardo Bittencourt e hoje quero parabenizar ao Atlético Mineiro por mais um título, né? No ano de 2021, o Atlético Mineiro que havia ganho o Campeonato Mineiro, também o Campeonato Brasileiro e nessa noite ganhou a Copa do Brasil, vencendo o primeiro jogo por 4-0 e no segundo 2-1 para o Atlético Mineiro com gols de Keno e Hulk. O Atlético Mineiro tornou aí, né, formou na verdade a tríplice coroa, conquistando aí 3 títulos no ano. E há quanto tempo que um time brasileiro não conseguia isso, né? Eu lembro do Cruzeiro em 2003, que tinha aquele grande time de Alex, próprio Vanderlei Luxemburgo, Miller, era um timaço, né? Aquele Atlético Mineiro, o Cruzeiro naquela época. E dessa vez o campeão, né, do ano foi o Atlético Mineiro. O Flamengo foi uma vergonha, né, pelo investimento, pelo time que é. O São Paulo apenas ganhou o Campeonato Paulista, também no Brasileiro passou vergonha. Vai disputar a Copa Sul-Americana de 2022. O Corinthians, que contratou o Paulinho, foi confirmado o Paulinho, né? No Corinthians novamente, ele que conquistou Libertadores, conquistou o Brasileiro, conquistou vários títulos pelo Corinthians, inclusive o Mundial, Libertadores Mundial de 2012, e o Corinthians vai montar um timaço para o ano que vem, e já está tendo aí até os patrocínios, né? Um grande time realmente o Corinthians vai formar, né? Já tem aí o quarteto mágico, por que não o quinteto mágico agora, né? E eu vou dar a minha opinião aqui a respeito da escalação ideal do Corinthians, né, no próximo ano. Até então, sem nenhuma outra contratação de peso, que a última agora foi o Paulinho, que ele já estava treinando no clube, já tinha fechado com o clube, né, com o Corinthians, mas ele só vai poder reestrear com o Timão apenas em 2022. Então, já tinha um quarteto mágico aí com Roger Guedes, Renato Augusto, que é o melhor jogador do Brasil, na minha opinião, um craque de bola. Tem também o William, que voltou, né, da Premier League, ele foi revelado pelo Corinthians. E o Juliano também, que é um baita de um jogador. E agora o Paulinho, né, um quinteto mágico. Como formar um time, né, com grandes estrelas, né, com grandes astros, né? O Atlético Mineiro deu a prova disso, né, com o Hulk, com o Nacho, com o Keno, que está jogando muita bola, né? E o Atlético com o próprio Guilherme Arana, revelado pelo Corinthians, lateral esquerdo, está jogando muito também pelo Atlético Mineiro, e tantos outros jogadores do Galo, né, que fez aí essa linda campanha, parabenizo o Atlético Mineiro desde já, dentro do nosso canal Ricardo Bittencourt. Então, a escalação do Corinthians é muito fácil. Eu, sendo treinador, escalaria o Corinthians com Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, o João Vitor e Gil na zaga. E aí na lateral esquerda, para fechar ali a defesa do Corinthians, né? O próprio Fábio Santos, muita experiência também, campeão do mundo da Libertadores pelo Corinthians, pelo São Paulo. E aí no meio de campo, o camisa 5, quem seria? O Gabriel, porque o Corinthians ele vai ter um time muito ofensivo para 2022 e tem que ter pelo menos um pitbull ali, né? Alguém de marcação, porque o Corinthians vai ser muito ofensivo, né? Então tem várias alternativas, mas sendo o Ricardo, eu como treinador do Corinthians, eu colocaria ali o Gabriel, né? Com a número 5, ele é o chamado pitbull, né? Ele faz a função do Ralph, fez muito bem também ao Corinthians, conquistando vários títulos. E ali eu fecharia toda a defesa, né? Ele para fechar a zaga. E aí vai começar a distribuição, né? Eu já disse, já falei para vocês do goleiro, dos dois zagueiros, dos dois laterais esquerdo, direito e esquerdo, e também do pitbull ali, né? Do líbero, né? Que se diz, né? Líbero, ele que guarda a defesa, cão de guarda. E aí eu colocaria o quinteto, né? Eu colocaria o William pela esquerda, né? De um lado, o Paulinho como falso 9, né? Ele ficaria mais à frente porque ele é aquele jogador surpresa, né? Ele chega para fazer os gols, porque ele não é mais aquele jogador que joga atrás, né? E aí olha o que acontece. Até então
o Gabriel ali fechando a zaga do Corinthians, fechando ali a defesa do Corinthians. Aí vem o quinteto. Como é que eu escalaria? Eu colocaria o Renato Augusto centrado para cadenciar o jogo, que é um baita de um jogador. Na minha opinião, ele dispensa comentário. É um baita de um jogador. Admiro muito ele desde a época do Flamengo, quando ele foi revelado no Flamengo. Eu já falei, esse jogador aí, eu gostaria de ver ele jogar no Corinthians um dia, né? Gostaria de ver ele jogar aqui em São Paulo. Gostaria de ver ele mais perto da gente aqui em São Paulo. E aí, eu botaria ele ali no meio campo, como camisa 10, no caso, a função dele, né? O William na esquerda, Roger Guedes na direita, o Juliano o Juliano aqui na frente um pouquinho, né? Um pouquinho mais avançado, e o Paulinho mais na frente como falso 9. Esse é o meu Corinthians, né? Essa escalação. Por que que eu estou colocando essa montagem do Corinthians aqui? Porque o Corinthians está muito ofensivo, né? Então tem que tomar muito cuidado para pelo menos ter um jogador de marcação ali, porque bota o Juliano para voltar um pouco mais, mas os jogadores, esse quinteto mágico aí que eu já estou apelidando agora, né? Com esses grandes, com esses 5 craques do futebol mundial, futebol brasileiro, eles não têm a função de marcar. Então o Corinthians vai ficar carente de marcação, né? Mas é só deixar os dois laterais, tanto o direito como o esquerdo, voltado à defesa, né? Aí o Corinthians teria ali, né? Aqueles jogadores para fechar a defesa e aqueles jogadores ofensivos, ou seja, do meio campo para frente, só vai dar Corinthians, né? O Corinthians promete muito aí, Corinthians que investiu no Paulinho, né? E tem 3 anos de contrato, né? Com o Corinthians até 2023, não, até 2025, né? Em 2022 e 2025. E tem o novo patrocinador também que vai pagar aí o Paulinho para voltar ao Corinthians para jogar no Timão. E o Corinthians promete para o ano que vem. Vem forte, né, jogador de muita personalidade, é identificado com a torcida e vai ser um campeonato interessante a Libertadores, hein? Com o Atlético Mineiro voando bem na Tríplice Coroa, Palmeiras atual campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, o Flamengo com o timaço que tem. Libertadores promete, acredito que vai dar um time brasileiro ano que vem, né? Tomara que dê um time brasileiro. E aliás, ano de Copa do Mundo, né? Por isso que muitos jogadores de fora estão vindo para cá. Mas eu acho que o Corinthians acertou demais, né? Em trazer esses grandes jogadores aí. O Atlético Mineiro também, né? O Palmeiras um pouco mais discreto, mas ganhou a América novamente. E o Flamengo que ficou com o vice-campeonato da Libertadores também. A Libertadores, ela estaria muito bem servida, né? Tanto pelo Palmeiras como pelo Flamengo, por tudo que eles representaram na temporada, né? Pelo time, pelo investimento, pelos grandes jogadores, pelos craques, né? E o Felipe Melo, que saiu do Palmeiras agora, né? Vai jogar no Fluminense, eu vi esse anúncio hoje também, né? Ele que queria 2 anos de contrato, né, com o Palmeiras queria apenas dar um ano de contrato, ele acabou fechando com o Fluminense, um baita reforço para o Fluminense também, aí, contratando o Pitbull Felipe Melo. Essas são as grandes notícias do futebol brasileiro. Fique ligado, nós vamos trazer grandes novidades aqui para você, dentro do nosso canal Ricardo Bittencourt, sempre falando de futebol. Parabéns ao Atlético Mineiro, tríplice coroa em 2021. Campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e campeão mineiro. Campeão brasileiro depois de 50 anos, né? Aí existe aquela polêmica, né? Que o Atlético não é o primeiro campeão brasileiro, mas ele é, de fato e de verdade. É que a CBF unificou aqueles títulos, né, antigos da Taça Brasil, onde o Santos ganhou vários títulos, né? E unificou fazendo apenas um campeonato. Na minha opinião, eu não concordo com a CBF. Não é que eu quero ser polêmico aqui, mas eu tenho meu modo de pensar. Campeonato Brasileiro é uma coisa, Taça Brasil é outra, Copa do Brasil é outra, né? Supercopa do Brasil é outra, Recopa Sul-Americana, Copa Comebol, antiga Copa Comebol, a extinta Copa Mercosul. Então, são campeonatos diferentes, né? E aí a CBF quis unificar. Pelé nunca disputou, por exemplo, um campeonato brasileiro e ganhou várias medalhas de campeão brasileiro. Eu não achei justo. Simplesmente isso. Ainda que ele seja
considerado o rei do futebol, que na minha opinião não é também, né? Mas muita gente considera, eu respeito, que foi um baita de um jogador, ganhando 3 Copas do Mundo. Uma ele ficou machucado, em 66 que ele se machucou, entrou Amarildo no lugar dele, fez grande diferença naquela Copa, né? Mas ele é marcado na história do futebol mundial, sim, conquistando 3 Copas do Mundo. Aliás, foi o único, né, da história, o Pelé, Edson Arantes do Nascimento, conquistando 3 Copas do Mundo. Mas a minha opinião, ela não pode mudar. Eu não posso falar para você aí, meu amigo, minha amiga, espectador, telespectadora, que aquilo que eu acho que é. Não, a minha opinião é formada. Eu não fico babando o ovo de ninguém, pagando pau para ninguém. Eu falo aquilo que eu acho que é, mas com base, tudo certinho. Eu estudo bastante futebol, mas eu acho que para o ano que vem, em relação ao futebol brasileiro, prepara mais uma Libertadores aí para o Brasil, né? De preferência para o seu time de coração aí, beleza? Ricardo Bittencourt sempre trazendo grandes novidades. Não quero aqui deixar ressentimento do Pelé, de nada. Aliás, é o time do meu pai, né? Meu pai é santista. E foi um grande talento do futebol mundial. É considerado, né, um dos maiores de todos os tempos. Eu não vi jogar, eu vi muitos vídeos dele, tem no YouTube, você pode acessar também. É uma marca histórica, né, no futebol mundial, né? Mas cada um tem a sua opinião em relação ao melhor jogador do mundo. Eu tenho a minha, você já sabe quem são, já mandei aqui no canal, por vários motivos, né? Eu não posso considerar alguém que eu não vi jogar ser o melhor. Eu dou a opinião daqueles que eu vi jogar, não daqueles que eu ouvi falar. Mas o Pelé, com certeza, está entre os 10 melhores aí, na minha opinião, do futebol mundial. Cada um tem a sua opinião. Tem gente que acha que ele é o primeiro, tem gente que acha que ele é o quinto, quarto, sexto, sétimo. Cada um tem a sua opinião formada, beleza? Ricardo Bittencourt sempre trazendo grandes novidades do futebol mundial. Parabéns ao Atlético Mineiro, parabéns ao Corinthians feminino, que conquistou também a tríplice coroa, que a gente já deixou aqui uma moral para as meninas. E fique ligado que nós vamos trazer mais novidades para vocês. Parabéns ao Atlético Paranaense, né? Foi vice-campeão da Copa do Brasil com muita garra, mas não deu. O Atlético Mineiro realmente é um baita time, não é imbatível, mas eu acredito que se o Atlético Mineiro não fosse prejudicado nessa Libertadores aqui, onde o Daverson entrou em campo, coincidência ou não, ele foi o autor do título da Libertadores do Palmeiras, né? Que coincidência, né? Agora que pensei aqui, né? E o que acontece? Ele entrou dentro de campo, né, naquele jogo lá entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Ele era reserva, ele era para ter sido expulso. O gol, na minha opinião, tinha que ser anulado, mas segundo a regra, o que a regra diz? Ele não atrapalhou a jogada. Concordo, ele não atrapalhou a jogada, mas a partir do momento que ele entra em campo, sendo que ele não foi escalado pelo treinador, é invasão de campo. Tirar os méritos do Palmeiras para conquistar a Libertadores seria injustiça? Não que seria injustiça, mas por outro lado não foi certo. A gente sabe que não foi, né? Poderia ser o meu time de coração aqui também que eu ia falar que foi prejudicado. Nessa brincadeira, o Atlético Mineiro poderia conquistar 4 títulos no ano. Já pensou? Aliás, eu não vi nenhum time brasileiro ainda, não conheço, que ganhou 3 títulos no ano. Né? O Corinthians já passou perto, acho que o São Paulo já ganhou, né, 3 títulos no ano. Eu vou dar uma pesquisada, depois vou fazer um vídeo sobre esse detalhe, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like e os seus comentários dentro do nosso canal. Lembrando que nós trabalhamos com 4 temas, falamos muito sobre dinheiro, falamos sobre amor, falamos sobre a palavra de Deus, a fé e também sobre o futebol. Forte abraço, Ricardo Bittencourt, com todos vocês aqui no YouTube, sempre trazendo grandes informações. Valeu, galera. Forte abraço.